Bom, os vinhos brasileiros, até por uma questão histórica dos vinhos no Brasil, existem aqui sim vinhos chamados aí suaves e secos, elaborados com uvas americanas, uvas das Américas, não são as uvas europeias. Uvas viníferas são uvas europeias, tá bom? Esses vinhos secos e suaves, elaborados com uvas americanas, tecnicamente eles não são vinho. No Brasil, eles são vinho porque eles são feitos aqui, existe uma legislação específica do Brasil que diz que eles são vinhos. Mas para nós, aqui no nosso mundo paralelo aqui do vinho, nós não vamos considerar estes vinhos, tá? Que são vinhos feitos com a uva Niágara, com a uva Bordeaux, com a uva Concorde, são uvas comestíveis. Mas para nós não vamos considerar isso como vinhos não, como vinhos finos, tá bom? Então, nem vamos comparar esses vinhos. Nem dá para falar se eles são ruins, se eles são bons, se eles são ruins. Sabe por quê? Principalmente porque eles não têm as características sensoriais dos vinhos com as uvas viníferas. Eu não acabei de falar que para a gente identificar se um vinho é bom ou não, a gente tem que analisar também as características sensoriais desse vinho, no visual, no olfato, no paladar. Pois bem, os vinhos feitos com essas uvas, eles só têm cheiro de uva, só tem cor de uva e só tem gosto de uva. Não tem mais nada. Por quê? Porque a uva não é culpa do vinho, hein? E nem é culpa da uva. Na verdade, ele é um vinho elaborado, uma bebida. É uma bebida à base de um suco de uva fermentado, o suave com açúcar, de cana-de-açúcar incluído, né? Adicionado depois, que isso também não é possível, tá? Na Europa isso não se faz, no mundo paralelo dos vinhos não se faz isso. Então, assim, a gente nem vai comparar esse vinho. Então, nem adianta me falar assim, ah, não, Lília, mas é que aquele vinho suave é muito ruim. Então, vinho bom é o vinho fino e vinho suave é vinho ruim. Não, nem vamos considerar. O que eu quero considerar é, dentro dos vinhos de uvas viníferas, o que é um bom vinho e o que é um vinho ruim. E eu já falei, um vinho ruim é um vinho que tem um defeito. Ponto. Tá simples aqui até agora? Tá ficando mais claro? Agora, vamos lá. Eu estou falando e falando um monte de coisas aqui, né? Mas você não está curiosa? Por que é importante você saber conhecer um bom vinho? Afinal de contas, para que serve isso para você? Eu diria que se você é uma mulher do vinho, se você já é uma mulher que quer ser uma mulher do vinho, uma mulher que já gosta de vinhos, o primeiro lugar, para você saber identificar se um vinho tem defeito ou não, você tem que entender o que é um bom vinho e o que é um vinho ruim. Certo? Para quê? Para você começar a ter segurança nas suas escolhas. Então, saber escolher esse bom vinho, ou seja, aprender essas características de um bom vinho, já vai te trazer muita segurança, uma tremenda segurança na hora que você estiver numa situação de escolher um vinho. Eu passei por isso na Espanha, porque eu não sabia nada de vinhos, tive que escolher um vinho, me senti insegura na hora de escolher esse vinho, tá? Num almoço de negócios, inclusive, foi uma situação bem complicada, porque não era uma situação social ou familiar, onde a gente dá uma risadinha e tudo bem, né? E eu me senti tremendamente insegura, tremendamente incomodada com aquela situação, e aí eu quis aprender o que era um bom vinho, como escolher um bom vinho, como eu deveria proceder aí para fazer essa escolha. Então, é muito importante, sim, se você gosta de vinho, se você quer avançar nessa questão dos vinhos e se aprofundar mesmo, né? Não ficar só nessa superfície, só nessa parte mais rasa do vinho, é bem importante você saber escolher o vinho. E pensando num vinho com defeito, então, quando você sabe as características da qualidade, você também vai identificar os defeitos e você vai se sentir ainda mais segura para fazer escolhas mais acertadas. Porque realmente a gente tem muitas opções de vinhos nas prateleiras, na carta do restaurante, tudo isso gera uma confusão, e isso é normal. Mas quando você começa a saber escolher um bom vinho, você começa a ter clareza, você começa a entender se vale ou não a pena você comprar aquele vinho naquele momento. Às vezes, como eu falei, eu estou procurando um vinho jovem, o vinho jovem tem determinadas características. E muitas vezes, se eu comprar esse vinho, quando na juventude dele, ele é um ótimo vinho. Mas se passar do tempo, ele já pode ter o quê? Já ter perdido essas características. Né? Ele já começa a ter alguns defeitos aí pelo passagem do tempo. Olha só como nem sempre o vinho mais velho é o melhor. Um vinho jovem guardado por muito tempo,
ele vai ser um vinho ruim, por mais de vinífera que ele seja. Isso aconteceu, por exemplo, com um colega meu do banco, foi muito engraçado, porque ele ganhou, acho que ele ganhou um vinho chamado Beaujolais Nouveau, e olha só, Beaujolais Nouveau já dá para você entender que é novo, né? Que é um vinho, para você consumir esse vinho, o melhor momento de consumo são os 6 primeiros meses da elaboração dele. Até um ano, tudo bem. Mas esse rapaz, ele guardou esse vinho para um momento especial da vida dele, e o vinho estava guardado fazia mais de 4 anos. Você imagina como é que devia estar esse Beaujolais Nouveau depois de 4 anos? Ele tinha perdido todas as características mais deliciosas que ele tem, que é justamente a frescura dele, né? A frescura não, né? Beaujolais Nouveau é meio fresco, né? Mas o frescor, a fruta, né? Essa juventude dele, ele já tinha perdido tudo. Então, quando ele abriu a garrafa, já não tinha mais nada disso, ele já não tinha mais essas deliciosas características. Então, você conhecer um bom vinho, escolher um bom vinho, saber escolher naquela hora, naquele momento, você vai tomar uma decisão mais acertada. Vai eliminar sua confusão na hora de escolher esse vinho. E aí você vai economizar tempo e dinheiro também na hora de comprar.